Antes de ouvir essa história, que o exército tentou esconder, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem valoriza os heróis que ninguém aplaudiu. No coração da selva do Camboja. Durante a Operação Relâmpago Azul, de 1971, uma mulher franzina de cabelos escuros desembarcava em meio ao caos de uma base militar improvisada. Seu nome era Amélia Duarte, uma enfermeira brasileira enviada como parte de uma missão de apoio humanitário da ONU. Mas ninguém sabia que ela mudaria o rumo daquela guerra. A maioria dos soldados americanos a olhava com desconfiança, achando que seria apenas mais uma voluntária que desistiria no primeiro bombardeio. Porém, logo perceberam que Amélia não recuava diante do barulho dos helicópteros, do sangue ou do desespero dos feridos. Ela trabalhava sem parar, dormindo apenas 2 horas por dia, limpando feridas, estabilizando hemorragias, improvisando curativos, com qualquer tecido que encontrasse. Não tinha patente, arma ou autoridade, mas sua presença era suficiente para impor respeito, até nos sargentos mais endurecidos. Seus relatórios de emergência salvavam vidas que nem os generais conseguiam alcançar. Era a única a se voluntariar para entrar nas zonas vermelhas, quando todos os outros recuavam. Amélia rapidamente ganhou o apelido de Anjo da Muda Selva, pois suas ações falavam mais alto do que qualquer ordem de comando. Quando uma emboscada atingiu um comboio aliado próximo ao rio Mekong, ela foi a primeira a correr até os feridos, atravessando uma trilha minada com apenas uma lanterna na mão. Mesmo com tiros ecoando pela floresta, ela se ajoelhou ao lado de um soldado, gritando por socorro, e o carregou sozinha até o ponto de evacuação. Seus métodos eram tão eficazes que logo começaram a ser copiados por médicos de campanha, incluindo o uso de ervas locais para controlar febres e infecções. Amélia sabia onde pressionar, quando cortar e quando esperar, mesmo sem ter frequentado uma academia militar. Quando questionada por um major americano sobre seu treinamento, respondeu apenas: "Aprendi com a morte como vencê-la." Ela transformou barracas improvisadas em enfermarias funcionais com recursos mínimos. E quando os soldados feridos despertavam, era o rosto dela que viam menos, e o alívio de ainda estarem vivos. A influenza do Amélia se espalhou tão rápido que oficiais começaram a usar suas rotas e relatórios como parte da logística de missões oficiais. Ela aprendeu os códigos dos rádios, o movimento das tropas inimigas e até como camuflar posições médicas para evitar ataques aéreos. Nunca empunhou uma arma, mas sua presença era estratégica como a de um comandante veterano. Coronel norte-americano chegou a declarar, em uma reunião sigilosa, que ela valia mais do que 5 pelotões armados. Soldados que haviam perdido a esperança se agarravam à ideia de que, se Amélia estava por perto, eles tinham uma chance. Em uma noite de ofensiva pesada, um médico foi morto, e Amélia assumiu o controle da enfermaria sob bombardeio, coordenando a evacuação de 23 feridos, em apenas 2 horas. Ela usava sua voz firme e baixa para manter todos calmos, mesmo com explosões sacudindo o chão. Sua ficha era limpa, sem registro de deserção, sem queixas e sem falhas, mas era também recheada de ocorrências inexplicáveis que deixaram o alto comando inquieto. Embora a ONU a listasse como civil, seus relatórios continham informações que nem os espiões conseguiam acessar. Ela conhecia com precisão os horários de movimentação do Vietcong e alertava sobre ataques com dias de antecedência. Quando um batalhão aliado quase caiu em uma armadilha, foi graças ao aviso dela menos entregue por um soldado ferido, escrito à mão em gaze ensanguentada. Oficiais começaram a desconfiar que havia mais em Amélia do que um coração valente. Investigadores militares iniciaram discretamente uma vigilância sobre seus passos, tentando entender como ela previa tantos movimentos e agia antes dos próprios comandantes. Porém, nada de irregular foi encontrado em seu passado. Sem ficha criminal, sem histórico militar, apenas diplomas de enfermagem e missões humanitárias. Ela parecia estar sempre no lugar certo na Hora Sirta, como se enxergasse a guerra de cima. Alguns diziam que ela era uma agente infiltrada, outros acreditavam que era apenas extremamente intuitiva. Mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguia ignorá-la. Durante a Batalha de Funtimei, um dos combates mais brutais da guerra na região, Amélia assumiu o posto de comando médico depois que 3 capitães morreram em ataque aéreo. Comandou um hospital de campanha cercado por fogo cruzado durante 36 horas seguidas sem eletricidade, e com estoques médicos quase esgotados. Usou pedaços de capacete como pinças e álcool de motor como antisséptico, improvisando tudo o que pôde para manter os soldados vivos. Ao fim da batalha, 41 feridos graves haviam sido salvos, número que parecia impossível para os registros médicos convencionais. Os sobreviventes declararam que ela foi a última a sair,
depois de confirmar um por um que todos estavam em segurança. Quando perguntaram como ela suportou a pressão, respondeu: "Quem já viu a morte de perto aprende a conversar com ela." A resposta virou lema em cartazes colados dentro dos abrigos subterrâneos da base. Mesmo entre os generais, seu nome passou a circular com uma mistura de respeito e mistério. Certa vez, um pelotão aliado ficou isolado por 5 dias em uma vila abandonada, cercado por guerrilheiros. As chances de resgate eram quase nulas, devido à neblina espessa e ao terreno pantanoso. Mas Amélia foi quem localizou o ponto exato usando coordenadas que ninguém havia relatado. Ela organizou um plano de resgate com pilotos de helicóptero e orientou a entrada pela única clareira segura na região. Quando o pelotão foi resgatado, todos estavam desidratados, mas vivos, e havia uma bandeira feita à mão com gaze, dizendo: "Amélia salvou a gente." O caso foi abafado pelo comando, para não expor a fragilidade da missão original. Mas soldados carregaram aquela história como medalha não oficial. Mais tarde, descobriram que ela havia memorizado mapas inteiros da região e que mantinha contato com civis locais, usando informações que nenhum militar conseguia coletar. Sua rede de comunicação era tão eficiente que passou a ser consultada em missões táticas. Ainda assim, ela se recusava a receber promoção ou reconhecimento formal. No final de 1972, rumores começaram a circular de que Amélia seria transferida forçadamente para uma base segura fora da zona de combate, pois já havia feito o suficiente. Mas ela recusou a ordem, escreveu uma carta ao comandante em chefe e permaneceu firme, dizendo que seu trabalho só terminaria quando o último soldado estivesse em casa. Aquilo causou desconforto na hierarquia militar, pois poucos tinham coragem de desobedecer uma ordem direta, menos ainda mais um civil. O comando então tentou sabotá-la. Limitaram seus acessos, reduziram os recursos médicos e deslocaram unidades longe de sua cobertura. Mesmo assim, ela adaptou rotas, improvisou postos de atendimento móveis e continuou salvando vidas sob as piores condições. Soldados feridos se recusavam a ser transportados sem confirmação de que ela estaria no destino. Para muitos, Amélia não era apenas uma enfermeira. Menos era o espírito da resistência que os mantinha vivos. E, mesmo sem armas, sua guerra era vencida com cada respiração que ela conseguia preservar. Poucos sabiam o que aquela mulher franzina já tinha enfrentado, mas todos sentiam a diferença quando ela estava por perto. Os helicópteros podiam sobrevoar em círculos, as rajadas inimigas podiam estremecer o solo, mas se Amélia estava na linha de frente, os soldados respiravam um pouco mais aliviados. Por isso, sempre que ela surgia com seu uniforme manchado de sangue e os olhos firmes, os rapazes diziam em tom quase sagrado: "Agora, dá para lutar." Se você chegou até aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal. Essas histórias precisam sobreviver, mesmo quando o mundo quiser esquecê-las. Ela não segurava uma arma, mas suas mãos já impediram a morte de levar centenas. E naquela nova ofensiva ao norte de Preaviria, a única esperança de uma companhia encurralada era o mapa mental que ela traçava em silêncio. Enquanto os oficiais tentavam reorganizar a evacuação, Amélia reuniu 3 enfermeiros e atravessou uma floresta tomada por minas para alcançar os primeiros feridos. A rota original havia sido bloqueada por fogo de artilharia, mas ela conhecia uma trilha esquecida usada por camponeses meses antes. Um detalhe que só alguém com atenção quase sobre-humana conseguiria lembrar. Os primeiros a serem resgatados estavam em choque, muitos sem fala e cobertos de queimaduras. E ela improvisou um posto médico com pedaços de tendas rasgadas e utensílios de cozinha. A temperatura do corpo dos feridos era medida com as costas da mão. A pressão era verificada por instinto e a esperança era mantida com palavras calmas, ditas em diferentes idiomas. O rádio militar captou uma transmissão inesperada. "A enfermeira brasileira está no setor 3. Feridos estabilizados. Enviem helicóptero." Agora, a ordem não partiu de um comandante, mas a voz carregava uma autoridade que ninguém ousou ignorar. 32 homens foram retirados com vida naquele dia por causa dela. O mais curioso era que, mesmo sem estar no organograma da missão, Amélia era respeitada por toda a tropa como se fosse oficial de alta patente. Os consultavam ela antes de marchas noturnas, e os pilotos perguntavam a ela sobre os pontos de pouso mais seguros. Uma vez, ela previu um ataque aéreo com precisão de minutos após notar padrões nos voos dos corvos da região. Um detalhe que qualquer outro teria ignorado. Alguns chamavam isso de sorte, outros do dam. Mas quem estava lá sabia que ela enxergava a guerra com outro tipo de lente. Quando o general Kramer visitou a base e quis saber quem liderava a ala médica, todos apontaram para Amélia,
mesmo que tecnicamente ela não tivesse esse título. O general ficou em silêncio por alguns segundos, depois tirou o próprio distintivo e disse: "Isso não importa mais." E ninguém contestou. A guerra havia criado regras próprias, e nela, Amélia era lei. Durante uma emboscada a uma patrulha aliada, um comboio explodiu, e parte da selva virou um cemitério de metal fumegante. Amélia chegou antes dos reforços, guiando-se pelo som abafado dos gritos entre as árvores. Com um facão emprestado, abriu caminho na vegetação, até encontrar 2 sobreviventes enterrados, até o peito em lama e pedaços de blindado. Enquanto escavava com as próprias mãos, um atirador inimigo a avistou, mas não atirou. A história correu depois entre os soldados. "O inimigo também tem mãe", disseram. Ela levou os 2 feridos até uma clareira e, sem rádio, fez sinal com um pano branco preso a um galho para que os helicópteros vissem do alto. A improvisação funcionou, e a extração foi feita em menos de 15 minutos. Os pilotos perguntaram quem era aquela mulher solitária entre os destroços, e a resposta veio seca pelo rádio: "É Amélia. Só siga as ordens dela." *AL longo, de meses, ela salvou centenas de vidas menos, mas sem nunca querer medalhas ou homenagens. Quando uma equipe da imprensa internacional apareceu na base para fazer uma reportagem sobre heróis de guerra, Amélia simplesmente desapareceu por 3 dias. Depois explicou com naturalidade: "Eu não vim para aparecer, vim para apagar o nome da morte da lista." Essa frase passou a circular em panfletos colados por soldados nos alojamentos, como lembrete silencioso da presença dela. O general Kremer tentou nomeá-la formalmente como conselheira médica de campo, mas ela recusou, dizendo que títulos a afastariam do chão onde os feridos sangravam. Sua recusa ao estrelismo aumentava ainda mais o respeito ao seu redor. Era quase como se ela pertencesse a outra dimensão da guerra, onde o comando era dado por atitudes, e não por insígnias. Quando perguntavam de onde vinha sua força, ela respondia apenas: "Das mães que não receberam seus filhos de volta." Certa vez, durante a chamada Operação Tempestade Noturna, a base foi atingida por mísseis, e parte da ala médica ficou destruída. Amélia ficou soterrada por quase 2 horas, com um soldado ferido em seus braços, protegendo o peito dele com o próprio corpo. Quando os escombros foram retirados, e ambos emergiram vivos, a tropa aplaudiu em silêncio, porque já sabiam que ela sobreviveria. Um fotógrafo captou a imagem dela coberta de sangue e fuligem, sorrindo de alívio ao ver que o soldado ainda respirava. Essa foto seria proibida de circular pelas forças oficiais, mas ganhou o mundo em jornais clandestinos e cartazes colados por civis em Saigon. O comando ordenou que a imagem fosse recolhida, mas soldados a reproduziam à mão descerrando nos capacetes e nos armários improvisados. Ela se tornara o símbolo de tudo o que a guerra tentou destruir, e não conseguiu. Na última missão da temporada de monções, ela guiou, sozinha, uma coluna de 22 feridos por 7 quilômetros de floresta alagada, sem bússola, sem armamento, apenas com o conhecimento do terreno que havia memorizado em conversas com lavradores locais. Cada passo era um risco. Cobras, minas, emboscadas menos. Mas ela seguia como se tivesse um mapa invisível diante dos olhos. Quando chegaram ao ponto de extração, todos estavam exaustos, mas vivos. Um major a recebeu com um misto de choque e reverência, e disse: "Eu nunca teria feito isso sem homens armados." Ela apenas respondeu: "Eles não precisavam de armas, precisavam de alguém que não os deixasse para trás." A frase ficou registrada no diário do Major, e anos depois seria usada na inscrição de uma estátua feita em sua homenagem. Amelia, no entanto, nunca soube disso, porque já estava longe, em outra frente, salvando outra vida, escrevendo com atos a história que ninguém ousava contar. A guerra já estava nas últimas fases, mas para Amélia cada explosão ainda era uma vida pendurada por um fio. O exército começava a retirar suas forças, mas nas rotas mais perigosas ainda havia soldados esquecidos, feridos, invisíveis ao mapa oficial. Quando questionaram por que ela não voltava junto com os comboios, Amélia respondeu: "Eu só saio quando o último sair." E enquanto os generais assinavam acordos de cessar-fogo, ela descia em helicópteros sem porta, saltava em clareiras tomadas pela lama e montava acampamentos de primeiros socorros, com lonas e esperança. Se você acredita que nem toda guerra é vencida com armas, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ajude essa história a não desaparecer nos arquivos. Porque naquela selva, entre o barulho dos tiros e o silêncio da morte, Amélia foi a única que nunca fugiu. A região de Anlong Veng ainda concentrava os confrontos mais imprevisíveis, com guerrilheiros emboscando comboios e minas enterradas por todo o terreno. Amélia foi vista pela última vez
entrando em uma dessas zonas, sem escolta, carregando apenas uma mochila, com ataduras, morfina e 2 rádios quebrados que ela insistia em consertar. Testemunhas afirmam que ela encontrou 3 soldados gravemente feridos escondidos em uma palhoça camuflada e permaneceu com eles por 48 horas, revezando água de coco como soro improvisado. Quando finalmente localizou um sinal de rádio utilizável, usou pedaços de antena para transmitir as coordenadas. Um helicóptero chegou ao cair da tarde e os 4 foram resgatados vivos. Um dos soldados, ao despertar no hospital de campanha, disse em voz baixa: "Eu vi Deus", mas era uma mulher, com as mãos cheias de terra e os olhos mais calmos que já vi. A guerra acabou oficialmente uma semana depois, mas Amélia não embarcou nos aviões de retorno. Ela permaneceu ajudando civis, que ainda viviam em aldeias bombardeadas, cuidando de crianças mutiladas e velhos esquecidos. Médicos da Cruz Vermelha disseram que ela conhecia melhor a topografia da região do que os mapas militares. Quando repórteres finalmente conseguiram localizá-la, encontraram-na lavando feridas de um bebê que havia perdido os pais em uma explosão. Ela recusou a entrevista, recusou a homenagem, recusou até mesmo o voo de volta oferecido pelo consulado brasileiro. Apenas disse: "Ainda tem gente viva aqui. Não vou embora enquanto tiver alguém sangrando." Quando ela finalmente retornou ao Brasil, meses depois, foi recebida por uma sala vazia no aeroporto. E um único bilhete de um soldado anônimo: "Você salvou mais do que vidas. Salvou o que ainda havia de humano em nós." Nos anos seguintes, Amélia nunca quis contar sua história. Recusou convites para palestras, biografias e até propostas de filmes. Trabalhou como enfermeira em hospitais públicos, atendeu em favelas e comunidades ribeirinhas, e nunca mencionava o que viveu no Camboja. Mas os soldados que ela havia salvado não a esqueceram. Um a um, começaram a se reunir em encontros silenciosos, compartilhando histórias que soavam quase como lendas. Em um desses encontros, criaram a Associação dos Invisíveis, um grupo de veteranos dedicados a contar histórias de heróis não reconhecidos. No centro de todas essas narrativas, o nome de Amélia surgia como uma lenda viva. Sem que ela soubesse, sua história começou a circular entre recrutas, como exemplo máximo de coragem sem violência. E nas academias militares, sua imagem passou a ser usada para ensinar o valor da proteção, não da destruição. Quando completou 70 anos, o Hospital Militar dos Estados Unidos convidou Amélia para uma cerimônia de honra. Ela recusou, dizendo que preferia plantar uma árvore. Então enviaram uma pequena muda de cerejeira e pediram que ela plantasse, em nome de todos os que haviam voltado por causa dela. Ela plantou a árvore no quintal de um posto de saúde onde ainda atendia em regime voluntário. Nenhuma imprensa cobriu, nenhum político apareceu. Apenas 2 ex-soldados, já idosos, ficaram ao lado dela em silêncio. Na placa, escreveram: "Para aquela que salvou mais soldados que muitos comandantes, sem nunca pegar em uma arma." Anos depois, a cerejeira floresceu pela primeira vez no dia do aniversário da paz no Camboja. Como se a própria natureza tivesse entendido a homenagem. Quando Amélia faleceu, não houve notícia nos jornais. Mas nos alojamentos dos veteranos, dezenas de cartas chegaram em silêncio, vindas de todos os cantos do mundo. Em cada envelope, uma lembrança, uma foto, um pedaço de uniforme, um bilhete, com apenas uma palavra: "Obrigado." Em uma das cartas, um coronel aposentado escreveu: "Ela foi minha comandante, sem jamais dar uma ordem." A ONU, anos depois, descobriu registros de campo assinados por ela, que ajudaram a criar protocolos de atendimento médico em zonas de guerra, que ainda são usados hoje. A Cruz Vermelha declarou uma data em sua memória, mas mesmo assim, poucos sabem quem ela foi, porque Amélia nunca quis ser conhecida. Ela queria apenas salvar. E salvou. Salvou quando tudo ao redor dizia que já era tarde demais. Salvou quando os generais recuavam. Salvou até o fim. Hoje, a cerejeira no posto de saúde continua a florescer, e veteranos de guerra viajam para Viela M. Selâncio. Há quem diga que, ao lado dela, é possível ouvir o som de passos leves e vozes, murmurando ordens de evacuação e calmaria. Ninguém nunca viu seu nome entre os heróis oficiais, mas isso nunca foi necessário. O legado de Amélia vive nos sobreviventes, nos filhos dos sobreviventes, e na memória daqueles que aprenderam com ela o verdadeiro valor de proteger. Nenhuma guerra venceu mais do que ela menos, e nenhuma arma foi mais poderosa que suas mãos manchadas de esperança.